Bom dia meus amigos, minhas amigas, senhoras e senhores, moças e rapazes, crianças. O meu melhor bom dia a todos. Aqui é o radialista e pesquisador Antônio Carlos Valente, de Santana do Livramento. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso quadro, ao nosso programa, ao nosso comentário. Sejam muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira. O calendário, a folhinha, nos diz que hoje são 7 de agosto de 2024. 7 de agosto de 2024. E o relógio marca 8 horas e 35 minutos. 8 horas e 35 minutos desta manhã nublada. Uma manhã amanheceu mais uma vez um dia nublado, não é? Com algumas garoas esparsas, e a previsão ainda é de chuva. A temperatura neste momento aqui em Santana do Livramento é de 14 graus. Estamos com 14 graus de temperatura aqui na fronteira, aqui na fronteira da paz, na fronteira mais irmã do mundo, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil, e ali do outro lado, basta atravessar a rua, a cidade de Rivera, outro país, República Oriental do Uruguai. Muito bem, hoje eu vou comentar para os senhores a respeito de mais um grande ator da televisão brasileira, do teatro brasileiro, do cinema brasileiro, e que nasceu aqui em Santana do Livramento. Trabalhou muitos anos na Rede Globo de televisão. O nome dele é Hélio Ari Silveira. Falar para os senhores, tá? Estamos vivendo as Olimpíadas de Paris, na França. Lindíssima, né? Olimpíadas, esporte, coisa mais linda do mundo, as Olimpíadas na França. Bom, com esse espírito de Olimpíada, belíssima transmissão da Rede Globo, espetacular, como sempre, né? Diretamente de Paris, e da RBS TV, a nossa querida RBS TV. Mas então eu vou conversar com os senhores sobre o ator Hélio Ari Silveira. Hélio Ari Silveira. Nasceu aqui em Santana do Livramento, ali na rua Silveira Martins. Nasceu o Hélio Ari, nasceu no dia 5 de março de 1930. Foi meu amigo. Conheci o Hélio Ari, entrevistei o Hélio Ari em mais de uma oportunidade. Então ele nasceu no dia 5 de março de 1930. A sua família morava ali na rua Silveira Martins, né? Na rua Silveira Martins. O Hélio Ari morava ali. Ele e a sua família. Nasceu aqui em Livramento no dia 5 de março de 1930. 5 de março de 1930, o Hélio Ari. E ele veio a falecer no dia 4 de janeiro de 2011, aqui em Santana do Livramento. Ele morou dos 18 anos até os 76 anos no Rio de Janeiro. Ele foi embora daqui de Livramento com 18 anos e lá viveu no Rio de Janeiro até os 76 anos. Aí quando ele ficou doente, infelizmente o Hélio Ari foi acometido pelaquela doença terrível, Alzheimer. Foi perdendo a memória. Quando ele viu que ele ia perder a memória, ele voltou para Santana do Livramento e veio morrer aqui. Ele morreu em 2011 e ele voltou para Santana. Ele voltou a residir em Santana
ali por 2008, que eu visitava ele. A sua irmã morou muitos anos na Rua Vasco Alves, ali na Rua Vasco Alves, antes de chegar na Silveira Martins, naquela quadra onde tem aquelas casas iguais ali, conjugadas. Eu acho que é estilo português aquelas casas, né? Naquela quadra ali, que fica entre a Travessa Escosteg, aquela rua curtinha, e a Silveira Martins, pela Vasco Alves. A irmã do Hélio Ari morava ali. E morou ali muitos anos. E quando ele vinha de férias, ficava hospedado ali com a sua irmã. E o Hélio Ari foi um grande amigo do historiador Ivo Caggiani. A casa da irmã dele ficava pertinho da casa do Ivo. Ele saía e ia lá visitar o Ivo Caggiani, tomar mate com o Ivo Caggiani, conversar, prosear com o Ivo Caggiani. Eram muito amigos, né? E nas minhas visitas ao historiador Ivo Caggiani, eu acabei conhecendo o Hélio Ari e fiz amizade com ele e fiz entrevistas com ele. Depois eu visitei ele ali na casa da sua irmã. Hélio Ari Silveira, santanense, grande ator de televisão, do teatro e do cinema brasileiro. Ele morreu com 81 anos de idade, hein? Em 2011, 4 de janeiro de 2011, e eu fui convidado para fazer o discurso fúnebre, as memórias, em sua memória. Eu fiz a homenagem para ele no cemitério municipal, à beira do esquife, na beira do caixão. Eu fui convidado ali para fazer uma saudação, né? Fazer uma homenagem póstuma para o Hélio Ari, e fiz um discurso em homenagem a ele, porque eu conhecia ele bem e conhecia a história dele. Hélio Ari Silveira. Bom, vamos à carreira do Hélio Ari. O Hélio Ari, ele ficou muito conhecido por trabalhar nos programas do Jô Soares, programas de humor, no programa Viva o Gordo. O Hélio Ari trabalhou no programa Viva o Gordo do Jô Soares. Eu gostava, ele era aquela personagem era magro, né? O Hélio Ari era bem magro, bem magrinho e alto, esguio. Magro, esguio, alto, e era engraçado. Como ele era engraçado, como ele era um excelente humorista, ele era divertido. Eu dava risada com aquela cena dele no programa do Jô Soares, Viva o Gordo, né? O Hélio Ari trabalhou enquanto durou o programa do Jô Soares, ele trabalhou, era um dos comediantes do programa do Jô Soares, né? Ele também trabalhou naquele programa, um dos últimos papéis dele, trabalhou naquele programa trabalhou em 3 capítulos, Você Decide. Trabalhou em 3 capítulos do programa Você Decide, tá? O Hélio Ari. E novelas, vamos ver quais as novelas que o Hélio Ari trabalhou. Eu não vou dizer todas, porque são muitas novelas. Ele começou lá, fazer novela lá nos anos de 1900, a Rede Globo foi inaugurada em 1965, e em seguida ele já começou a fazer novela. Mas ele trabalhou, para vocês lembrarem as mais conhecidas, O Casarão, trabalhou na novela O Casarão, trabalhou na novela Duas Vidas, novelas conhecidíssimas, né? De grande sucesso, Duas Vidas. Trabalhou na novela, aquela novela muito famosa, O Astro, novela O Astro, ele também fez parte do elenco da novela O Astro. Trabalhou na novela Pai Herói, trabalhou na novela Uma Onda no Ar, e trabalhou na novela Deus nos Acuda, e várias outras novelas. O Hélio Ari trabalhou, fazia parte do elenco, fez personagens maravilhosos. Ele era engraçado, ele tinha o poder de interpretação, de convencimento quando interpretava, um espetáculo. Hélio Ari Silveira trabalhou anos, se aposentou na Rede Globo de televisão, até ficar doente. E depois, como eu disse, quando ele ficou doente com Alzheimer, com 76 anos,
ele resolveu voltar para casa e a sua irmã cuidou dele, né? Ele viu que ele ia perder a memória e acabou perdendo mesmo, né? Alzheimer é cruel, né? E aí ele voltou para cá em 2011 e viveu os seus últimos anos aqui. Eu encontrava ele na missa na Igreja Matriz aos domingos, ele era muito católico, né? Era muito católico, Hélio Ari Silveira. E quando ele era moço, antes de ir embora, o pai dele era pecuarista, da família Silveira. O pai dele era pecuarista, era estancieiro. E ele fez aqui em Livramento o curso de teatro, ele fez um curso de teatro e fez o curso de piano, estudou piano, e ele era um cantor lírico maravilhoso, ele cantava música, ópera, era um cantor, um tenor, né? E nas missas na Igreja Matriz contratavam ele para ele cantar quando a noiva entrava, né? Quando a noiva entrava na igreja, né? Com o pai até ir ao altar, né? Ao encontro do noivo, a voz do Hélio Ari ecoava lá dentro da Igreja Matriz de Santana, né? Maravilhoso isso aí, né? Isso eu estou lhes falando lá na década de 40, início da década de 50, né? Porque ele nasceu em 31, né? Em 41 ele tinha 10, 47 ele tinha 18, ele já foi embora. Então ele já foi, por aí, 47, por aí, ele já foi embora para o Rio de Janeiro, com 18 anos. Mas ele cantava aquela voz de veludo, uma voz maravilhosa, né? Na Igreja Matriz de Santana, era cantor, animava as festas, os casamentos, né? Aí ele foi para o Rio, e no Rio ele estudou na escola de teatro da famosa Bibi Ferreira, e em seguida foi contratado pela Rede Globo, e fez uma carreira maravilhosa na Globo, né? Até se aposentar, e trabalhou no cinema. No cinema, ele fez os filmes Amor Bandido, no cinema brasileiro, ele trabalhou nos filmes Amor Bandido, Dona Flor e seus dois maridos, filme maravilhoso com a Sônia Braga, né, onde participou a Sônia Braga e aquele famoso ator italiano Marcello Mastroianni, participou do filme Dona Flor e seus dois maridos, Carlota Joaquina, Mauá, o Imperador e o Rei, e também o filme O Escorpião Escarlate. Filmes de grande bilheteria, né? Minisséries, as últimas que ele participou foi na minissérie Desejo e na minissérie Os Maias, que não faz muito tempo, né? Teatro, ele participou de cerca de 50 peças de teatro. Impressionante. Teatro ele fez muito, né? No Rio de Janeiro, São Paulo, viajou pelo Brasil. Ele ganhou em 1990 o prêmio Mambembe, o grande prêmio Mambembe de teatro, como destaque no teatro brasileiro, que é um dos prêmios mais famosos, né? Mambembe. Ator Hélio Ari Silveira, santanense puro, legítimo, brilhou, uma estrela do teatro brasileiro, do cinema brasileiro, do teatro, do cinema e da televisão brasileira. Trabalhou na Rede Globo, toda a sua carreira na Rede Globo de televisão. Hélio Ari Silveira, nasceu na rua Silveira Martins, em 1931, tá? 5 de março, aliás, 1931 não, 1930. 5 de março de 1930 nasceu o Hélio Ari Silveira e faleceu no dia 4 de janeiro de 2011 com 80 anos de idade. Ia fazer 81, morreu com 80 anos. Conheci, entrevistei, eu gostava muito dele, magro, alto, engraçado pra caramba, era humorista, né? Era comediante. Trabalhou, como eu disse, em várias novelas da Globo, programas de humor do Jô Soares, no cinema brasileiro, no teatro. Uma honra para nós, né? Uma honra. Ator do primeiro time. Guardem esse nome, Hélio Ari Silveira. Ator de televisão, de teatro e de cinema. Santanense. Tá bem? Família toda ali da rua Silveira Martins. Filho de pecuarista. Pecuaristas, os pais dele.
Por hoje era isso então, né? Alegria, né? Saber que conterrâneos nossos brilharam fora daqui, fizeram sucesso, né? Nossa cidade tem um valor nas artes e na cultura. Santana do Livramento tem um valor extraordinário. Nossa cidade amada, Santana do Livramento, né? Filhos ilustres saíram daqui, né? Estou falando da parte artística, né? E tem outras áreas que depois eu vou falar. Santana do Livramento, que completou 201 anos no dia 30 de julho deste ano de 2024. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela amizade, pelo carinho de vocês, tá? Pelo amor de vocês, pela simpatia de todos vocês comigo. Que Deus, o nosso Criador, o verdadeiro Deus, nos abençoe, nos proteja com seus anjos, os querubins e serafins, né? Que todos sejamos felizes, que abençoe a nossa cidade, né? E que o meu querido amigo Hélio Ari Silveira esteja num lugar de muita luz e muita paz no reino do céu. Um abraço e um beijo aqui do radialista Antônio Carlos Valente, de Santana do Livramento. Tchau, pessoal.